Shabbat Shalom a todos vocês presentes, vocês que estão nos assistindo, uma honra tê-los novamente conosco, que Deus os abençoe grandemente e derrame realmente de uma porção dobrada, né, que vocês estão precisando aí, diante de tantas coisas que estão acontecendo ultimamente, né, não apenas no nosso país, mas no mundo de uma forma geral. O negócio está bem sério e bem difícil. Mesmo com digamos assim, a tentativa de ignorar fatos, digamos assim, de resistências, uma série de outras coisas mais, mas estão acontecendo situações para que toda a população no mundo inteiro preste atenção àquilo que foi feito durante tantos anos, tantas enganações e tantas coisas. E o engraçado é que hoje, uma porção, em tantos anos de ministério, ao estudar, para trazer para vocês o que o Senhor tem para vocês hoje, é muito interessante uma porção cair tão bem, mas tão bem, como essa que nós vamos ler hoje. Vamos abordar hoje para vocês aí. Espero que vocês aproveitem a viagem. Quem é religioso, já vou dar o alerta. Quem é político, ao extremo, tem essas extremidades, né? Não vão entender nada. Não vão entender nada da pregação, vão ficar criticando e... Agora, você que tem a mente aberta, realmente capaz de ouvir e visualizar o que Deus quer passar para a vida de vocês hoje, que é muito importante. Existem alguns comentários, algumas coisas que estão sendo colocadas aí, até comentarista mesmo na mídia em geral, estão colocando coisas de uma forma sem responsabilidade. Mas você vai perguntar para mim, mas isso aí não é fake news? Né? A moda do momento, né? Não. Não seria fake news. Colocaria mesmo falta de responsabilidade. Quando pessoas incentivam a população a fazer manifestações nas ruas e provocar, digamos assim, certas situações para comover a classe política. Tenha certeza de uma coisa, essa pessoa que está fazendo isso é um irresponsável. Porque basta um simples gatilho, que a garantia da lei e da ordem é instaurada imediatamente com os três poderes assinando isso. E quem vai ser prejudicada é a população. Então prestem atenção com esses movimentos aí, que nem me passaram agora há pouco, greve dos caminhoneiros e tudo mais. Isso é a chave que precisa para a instalação da GLO. Sabe o que acontece com isso? Desastre nacional. Total. É o que eles precisam. Agora não é hora de provocar. É hora de atitudes diretas. Atitudes diretas e incisivas. Não de movimentos espontâneos e tipo, vamos ver o que dá. Não. Vamos ver o que dá já ficou no passado. E as porções de hoje, eu tomei um susto com tanta informação. Lucas, por exemplo, vamos aqui, Números 25, 10 a 31, Haftarot de Jeremias 1 até 2, 3, Lucas 23, 1 a 24, 53, tá? Capítulos
23 e 24 de Lucas, e nós encerramos também mais um livro que é o Lucas, ok? Então já lemos Mateus, já lemos João, e hoje vamos encerrar Lucas. E ali nós já estamos encerrando o livro de Números, né? E semana que vem é o último dia, serão 2 porções que nós vamos ler, e encerraremos também o livro de Números. Já estou dando um alerta para vocês, ok? Finéias. Aqui é dividido entre uma parte sacerdotal, falando de Finéias e tudo mais, a gente vai abordar esse assunto, e outra parte vai falar das festas bíblicas, né? A parte ritual de sacrifício e tudo mais. Então nós temos o Ano Novo bíblico, que as pessoas não celebram, tá? É uma data instituída por Deus, né? Aí nós vamos ter Shavuot, nós vamos ter Rosh Hashanah, nós vamos ter Yom Kippur, aí Sukkot, né? Aí nós estamos vendo aí algumas pessoas que celebram Sukkot fora de época, né? É igualzinho aquelas virgens nécias, né? Que não tem azeite e vai comprar em qualquer hora e vai celebrar em qualquer lugar. Não, Sukkot tem dia, mês, data, hora e de abertura e hora de final, tá? É casado isso daí. A única data bíblica que aceita modificação é justamente Páscoa. É a única data que, se a pessoa se encontra impura, é previsto que ela celebre num outro momento. Só que ela não precisa cumprir, por exemplo, na data principal, cumprir os 7 dias de preceito dos pães ázimos. Basta para ela uma simples noite e está tudo resolvido. Entendeu? O importante é celebrar. Mas são festas bíblicas que o povo de Deus esquece. Agora, o calendário do mundo, Ano Novo do mundo, aquela coisa toda, todo mundo celebra. Mas as festas bíblicas, nas suas datas corretas, não celebram. Comentam aí algumas coisas aí, por exemplo, paciência, né? Mas não da forma como deveriam fazer, ok? Mas vamos à parte de hoje, que Deus nos tocou bastante, foi justamente sobre Finéias. Sabemos no final do livro, do capítulo 25, né? No início do capítulo 25, que Finéias vai lá e mata Zimri, né? Um líder, né, da tribo de Simeão, né, onde ele cessa uma praga imensa que estava consumindo o povo de Israel, ok? E por que ele toma esse nome como um capítulo especial a ele, num livro, dentro de um livro santo, digamos assim, uma pessoa que mata um irmão, digamos assim, da própria congregação. Tudo isso daí, tudo a ver com isso daqui. Aqui nós vamos falar sacrifício de Yeshua, a morte do Senhor. A morte do Senhor. E aqui, o que Deus deu a Finéias? Como recompensa por ter matado o irmão. Digamos assim. Vamos para a viagem? Bora. Vamos lá. Nós sabemos então que houve uma praga que estava consumindo o povo de Israel. E já tinham cerca de 25.000 pessoas já mortas por causa dessa praga. O que era essa praga? O caminho da idolatria e da prostituição. Ok? Tendo como líder Cosbe, uma sacerdotisa medianita, ok? Onde ela usava dos dotes físicos, dos atributos físicos dela, para conseguir as suas coisas, ou seja, prostituição de verdade, ok? Para atingir os seus objetivos. E qual que era o objetivo do pessoal de Midian? Destruir Israel. Lembram quando o Balaque tentou chamar lá o Balaão
para amaldiçoar Israel e não conseguia, e só vinha a bênção, só via a bênção e profecias e tudo mais. Então eles acharam um caminho, a corrupção dentro do meio da nação de Israel. A corrupção é um mal que perdura até hoje, assim como a prostituição. Agora imagina hoje prostituição e corrupção andando juntas e no poder. Lembra alguma coisa? O que nós temos espalhados pelo mundo: prostituição e corrupção. Nós estamos sendo dominados por isso que nós estamos tendo ondas de pragas, consumindo e matando pessoas, fragilizando cada vez mais a população. Ah, mas é só num país? Não, o mundo inteiro. O mundo inteiro entrou nisso. O mundo inteiro entrou nessa linha de raciocínio, as lideranças, né, de todo mundo, né, tomaram por bem adotar esse caminho. Aí vem falar de nova ordem, disso, daquilo, parará. Nova ordem é isso aí, não tem nova ordem. Vocês querem dar um nome diferente para uma coisa que é velha. Ah, o fulano, o beltrano, o cicrano, que quer matar o mundo, que não sei o quê. Olha para trás. Olha o princípio. Prostituição e corrupção. É o que mais tem no mundo. Onde há política, há corrupção. E pasmem, onde há política, há prostituição. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Não há como desvincular uma coisa da outra. Inclusive, até foi comentado aí num filme nacional, até filme brasileiro, até sendo ironizado. Os políticos andando em casas aí de prostituição, de verdade. E povo pagando essas despesas. Foi até satirizado isso daí num filme nacional. Então nós temos aqui um grande problema sério, onde está alavancando o quê? Praga para o mundo. E cada vez mais de forma avassaladora. A última que eles criaram não é a praga que está avançando sobre a população? Tendo dito isto, vamos entrar aqui. Finés tomou a decisão, pegou a lança e atravessou os dois. Matou os dois. O que aconteceu aqui? Os sacerdotes se reuniram com Moisés. Como assim ele tomou uma atitude dessas? Foi lá e matou um líder tribal. Quem é ele? Quem é Finéias? O que aconteceu? Por que daquela atitude? Enquanto os líderes estavam discutindo a lei, e todo mundo sabe que a Constituição de Israel é a Torá, é a lei de Deus. Certo? Todo mundo sabe que a Constituição é essa. Enquanto eles estavam discutindo o que era, o que estava acontecendo na praga, aquele negócio todo, o iluminado, que também é sacerdote, Finéias da tribo de Levi, filho de Eleazar, neto de Araom. Só que, aí que está o problema, também ele era neto de Jetro. Lembra do sogro de Moisés?
Lembra quando as filhas de Jetro vieram ao acampamento, aquela coisa toda? Eleazar, o sumo sacerdote, se casou com uma das filhas de Jetro. E gerou Finéias. Então o povo olhava com restrições para Finéias, como sacerdote. Como assim? Metade dele é israelita e a outra metade é de adorador de ídolos. Quem é ele para tomar a atitude de matar um descendente direto de Simeão, da tribo de Simão, né? Quem é ele? Mesmo com direito de sacerdote. Sacerdote não pode pegar em armas. E ele pegou. E ficou aquelas discussões. O Senhor acabou com a discussão. Ele ouviu o que eu tinha para dizer e tomou a atitude que vocês não tomaram, enquanto vocês estavam discutindo a lei. O que é que acontece hoje? Tem pessoas que têm um chamado para ministério. E ficam aí conjecturando, decorando o capítulo tal, com o versículo, com o tal, não sei o quê, como se fosse um catedrático. Mas na grande verdade, não passa de um tolo. Porque não age aquilo que foi chamado. Já recebeu o convite? Ei, você tem unção para ser pastor. Está na mão aqui, vem. Não, peraí, vou ver ali naquela igreja primeiro, olha, vou estudar, vou aprender, vou não sei o quê. Ei, Deus já chamou, filho. Está esperando o quê? Não, eu sou diaconisa, então assume! Assume o seu papel, porque você foi chamado. Para de ficar enrolando. Abraça a obra de Deus. E realiza o que tem que ser chamado. Essas são as atitudes que Finéias teve. Não ficou lá na rodinha discutindo. Ah, não, porque ele é Moisés. Não, porque aquele lá é o Eleazar. Não, porque aquele lá... Não ficou nesse negócio de idolatria de ministro, não, cara. Que é o que mais tem hoje. Idolatria de ministro. Enche a boca, ô paizão, aquela coisa do paizão. Mas não é no sentido somente de reconhecer. Eu chamava o meu pai de paizão. Porque ele era realmente um paizão. Mas jamais aceitou ficar nesse negócio do tipo, ô paizão, da idolatria. Como muitos colocam por aí. Eu nem aceito essa brincadeira. Já vou logo repreendendo. Porque idolatria é o que trouxe problema para Israel. Mas e aqui? E aqui? Também. Como? Sim. A idolatria trouxe problemas aqui. Todo mundo sabe da história. Jesus foi pego lá no Monte Getsemane, ok? Foi aprisionado ali e levado primeiro para a casa de Anás. Uma vez sumo sacerdote para sempre. Mas o período era de Caifás. Anás era simplesmente o sogro de Caifás. Estranho. Estranho. O que é que acontece hoje em dia? Não é filho de político entrando na política, filho de pastor assumindo as coisas do pastorado por herança. E ainda criticam o Velho Testamento. Aqui vai de pai para filho.
Araon, Eleazar, e aqui foi consagrado ministério perpétuo para Finéias, como sacerdote. Foi passando de pai para filho. Aqui, do parentesco. Ok? Passaram lá, já deram uns tapas em Jesus, aquela coisa toda, e pá, bota no conselho. Epa! Parou. O que reza a Constituição de Israel? Eu posso fazer reunião à noite para julgar alguém? Não. Já começou o erro. Rasguem a Constituição. Foi isso que eles fizeram. Rasguem a Constituição. O objetivo é matar Cristo. Esse é o objetivo. A morte. O objetivo é esse. Ficaram lá dialogando. Testemunhos falsos. O fake news da época. Sem fundamento nenhum. Mas estava sendo aplicado o fake news. Mas tudo para que pudesse prejudicar o acusado. E se o acusado falasse para se defender, como ele falou, blasfêmia. Rasga a roupa, aquela coisa toda, faz aquela dramatização inteira. Foi ou não foi? O poder de tirar a vida de alguém não poderia vir pelo Sinédrio. Então precisaria da ação de Roma. Foi levado a Pilatos. Pilatos olhou, fez as perguntas que ele quis fazer lá. Qual é a verdade? O que é a verdade? Muitas vezes você está diante da verdade e você não a enxerga. Pilatos estava em frente à verdade que é Cristo. E não enxergou. Não vejo condenação nesse cara. Ah, isso é Galileu? Manda para Herodes. Também não vejo problema. Pô, eu queria que você fizesse uns milagrezinhos aqui. Poxa, me mostra aí o teu circo de horrores. Olha a sátira. Mas hoje, as pessoas estão indo na igreja para ver circo de horror. Não é bênção, não. Vamos falar sério. É circo de horror. Parece que a fé das pessoas é movida a querer dar testemunho falso no altar. Só isso. Já vi muito testemunho falso. Já falei até de um caso aqui que eu presenciei. A pessoa falou que Deus tinha dado para ele um carro zero importado. E quando na saída eu chego no estacionamento lá, ele está com o carro caindo aos pedaços, eu tive que ajudar ele, ainda fazer uma chupetinha, né? Para dar a partida no carro. Eu falei, cadê o carro novo? Não, é que me pagaram para testemunhar lá em cima no altar. Eu pelo menos já garantia a comida dos meus filhos. É, filho, pessoal, não é brincadeira, não. Essa semana mesmo eu estava assistindo um testemunho de uma senhora, ela se perdeu no meio do testemunho percebendo que era mentira o que ela estava falando. Que nem da congregação ela era. Quem era a mãe dela. Quem era a mãe dela. Que o pai ficou salvo, que os médicos falaram que era só um milagre que salvava o pai, não sei. Pode até ser verdade isso. Mas a forma de apresentar pura mentira. Pura mentira. Então o fake news está dentro de todos os lugares.
onde tem muita muvuca, muita população. Exatamente, muito fermento. Muito bem lembrado. Muito fermento. Então o que está acontecendo aqui? Herodes não viu o show de horrores? Jesus não curou cego, não fez o paralítico andar, não fez os milagres dele. Pai Herodes, vai embora daqui então. Por quê? Para eles é circo. Para muitos hoje em dia, quando vê uma pregação como a nossa, pô, esse circo, vendo uma outra congregação grande, aquele lá é ladrão. Aquilo lá é a casa da moeda, que eu já escutei de alguns lugares aí. O que entra de dinheiro ali é casa da moeda. Ô cidadão, aponta menos o dedo os outros e olha para você. Olha para você. Em vez de ficar apontando o dedo para lá. Você já estendeu a mão para ajudar quem está caído na rua de verdade? Vem comigo. Vem comigo. Essa semana mesmo aqui, no Pão de Açúcar, aqui debaixo da ponte do Washington Luiz, aqui no Jardim Prudência, pessoas que não podiam nem ir para casa porque não tinham dinheiro para pagar o aluguel que já estava com ordem de despejo, filho. Não tem nem onde tomar banho, não tinha nem o que comer, cara. Fomos lá acudir. E você está aí apontando o dedo. Vem com a gente. Vem com a gente. Vê esses casos. Então, aqui o que aconteceu? Herodes falou, não vi o show. Vai embora. Esse é o problema lá do Pilatos. Pilatos falou, pô, de novo aqui? Não, mas você tem que condenar ele à morte. Mas eu não estou vendo nada de um problema. Na nossa lei romana, não tem nada que o condene. Mas na nossa Constituição, ele desafiou. Então, pela nossa Constituição israelita, ou seja, a Torá, a lei de Deus, ele está condenado. Tem gente que se apega. Ele teve que cumprir a profecia. E se acomoda nisso. E se acomoda nisso. Ele não veio só cumprir a profecia, pessoal. Ele veio mostrar a podridão do ser humano. Mesmo quando lhe dão um sacerdócio. Um sumo sacerdote. Fazendo conchavos políticos para matar aquele que desafiou o sistema. O Senhor desafiou o sistema dos homens, religioso. Automaticamente ele mexeu no político. Só que todo mundo esperava o Messias guerreiro para vir matar e acontecer e aquele negócio todo, movimentar Israel nesse sentido. Ele veio fazer outra coisa. Ele veio mostrar o grau de baixeza que nós somos. Só mostrou isso. Por isso ele andava em simplicidade. Você acha que ele estava com talites de ouro? Você acha que ele andava com sapato de cromo alemão, aquela coisa toda? Com vestes que tinha à vontade para usar cada dia uma peça? Como é que ele manda os discípulos evangelizarem sem nada? Sem roupa extra, sem dinheiro, sem nada, e ele não é o exemplo. Como?
como ele fala. O filho copia o pai. Ou seja, os discípulos copiam o que o mestre faz. Não é só porque o mestre mandou, o mestre ensinou dessa forma. E o que nós vemos? Os chamados mestres, helicópteros, ternos, roupas, sons, isso e aquilo. Se não tiver uma população lá gigante, ele não ministra. Ele já liga lá, quantas pessoas tem aí? Põe outro para ministrar no meu lugar aí. Senão o número que ele satisfaça ele não vai. Eu já vi isso. Estou lá esperando o gostoso lá, não, ele não vem porque surgiu um imprevisto e tal. Vem o outro bispo lá pregar no lugar dele. Já vi muito disso. O que é isso? Sinédrio. Eu acabo com ele, mas eu seguro o quê? A minha autoridade e minha posição de sumo sacerdote. Essa é a verdade. Então, se nós olharmos para os dois casos, nós estamos vendo política e prostituição. Pô, mas no caso de Cristo, o que aconteceu? Incitaram o povo para pedir a libertação de quem? Do rebelde e assassino. Nós libertamos o rebelde que usurpou do sistema, não devolveu um centavo sequer. Os outros devolveram, mas ele nunca devolveu um centavo. Pelo contrário, está muito mais rico agora do que tudo aquilo que ele roubou. E ainda se associa a uma prostituta. Está claro? Tá. Bem claro. Entenderam Uhum. como está a situação? Uhum. De hoje em dia, com tudo isso que vem acontecendo? E o que aconteceu com a Constituição de Israel? Não tem valor nenhum perante a minha autoridade como sumo sacerdote. Ou seja, quando aí pregam, a Torá caducou, tudo se cumpriu em Cristo. Você está fazendo a mesma coisa que eles fizeram aqui no Sinédrio. O importante é a tua posição como sacerdote e não a palavra de Deus. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Só que as profecias que ainda estão para acontecer, ainda estão guardadas no Velho Testamento. Olha Jeremias. Está lá. Malaquias. Tem. Ageu. Tem. E estão acontecendo. E estão acontecendo. Sabe qual é o problema? Que as pessoas só querem saber do amor. Do amor. O amor vence. O amor venceu aqui para salvar a congregação de Israel, os meus irmãos de Israel, os meus semelhantes. Finéias falou, eu assumo a bucha. O que acontece hoje em dia? Muita discussão para provar quem tem razão, mas ação zerada. Quando chega na hora da ação, estou cansado, porque passou o tempo todo discutindo.
divagando sobre a palavra de Deus, fez encontro na casa, chamou não sei quem, e veio, e ficou lá conversando, e tal, e perdeu 1 hora, perdeu 2, perdeu 3, vamos chamar uma pizza agora, e vamos comer e tal, e vamos abençoar e tal, e vamos falar, e aquela coisa, mas e a ação? Enquanto isso, o irmão caído na rua. E a ação? Nenhuma. Peraí que eu dou um dinheirinho para ajudar vocês aí. Dou uns trocadinhos para vocês ajudar aí. É isso? Essa é a sua ação? Cadê o seu tudo na obra de Deus? Não é só o dinheiro, não, que você pode comprar. Não é só isso. Mas é a tua realmente participação na obra de Deus. Não tenho tempo, que eu estou cansado, que não sei o quê. Continua falando que você está cansado. Tu vai ver o cansaço que Deus vai colocar na tua vida. Continua. Continue dizendo que você não tem tempo. Se Deus é o Senhor do tempo, ficar na frente da televisão lá, você fica, né? Você dorme até com ela ligada. Mas cadê a ação? Não tem. Mas a outra igreja lá, o cara fica fazendo um culto toda hora, que não sei o que, vai até meia-noite. Está com ação. Porque qual é a hora que vai dar dor de barriga, você sabe? Agora, se tiver uma porta aberta, eu não vou no culto das 6, mas vou no culto das 8. Se eu perder as 2, vou no culto das 10. Olha o comodismo. A que ponto chegamos? Escolher qual é o horário que eu estou disponível para Deus. Olha só. Quando a gente fala de Shabat, todo mundo já começa, é coisa de judeu. Não, é coisa da Bíblia. Cristo tivesse aqui presente hoje, em carne, ele estaria sentado com a gente aqui. Porque ele estaria celebrando. A Bíblia inteira ele fala. No dia de Shabat, ocorreu o quê? A cura. Ocorreu o milagre. Ocorreu o incômodo no sacerdócio. E nós incomodamos muito o sacerdote porque nós celebramos o Shabat. Não como os judeus fazem, mas como Cristo fazia. Lemos as mesmas passagens. Antes de começar essa pregação que a gente coloca para vocês, nós já fizemos tudo o que ele fez antes. Nós vamos ver o Salmo, nós vamos ver os profetas, vamos ver tudo antes, como ele fazia. Guardamos a nossa Torá na nossa arca, do mesmo jeito que eles faziam. A nossa Bíblia, ela é completa. Ela faz parte da palavra do Senhor. Tem gente que paga. A última que eu fiquei sabendo custava uns 400 mil reais. O rolo da Torá. Para ser aberta uma vez por semana, ficar dentro da arca lá, 400 mil reais. Nós temos uma Bíblia. Tem que ter o velho e tem que ter o novo. A partir do momento que nós aceitamos Yeshua na nossa vida, o Senhor na nossa vida, tem que entrar uma Bíblia completa lá dentro. Tendo a Torá e tendo todos os profetas, como também tem que ter o Novo Testamento inteiro. Nós temos isso. Por aí, tem muita gente por aí que fala de Cristo,
ligado à linha judaica, aquele negócio todo, mas dentro da arca não tem a palavra do Senhor. Só tem as leis. Fico alerta aí. Ainda estava vendo essa semana um rapaz falando de Yeshua, aquela coisa toda, querendo falar o hebraico, doença, aquela coisa toda, ensinando para as pessoas e tal. Aí eu falei, pessoal, se desconecta disso daí, só vai te levar a isso. Você vai condenar Cristo de novo. Se desconecta disso. Se você quer ser judeu, nenhum problema. Se circuncide, como manda a lei, e vá ser judeu. Para de inventar outros rótulos que eu quero aceitar o Senhor Jesus e não sei o quê, mas quero viver no... Para. O apóstolo Paulo falou para a gente, quem é circuncidado, paciência, já foi, acabou, tá, aceitou Cristo, beleza. Mas quem não é, que permaneça incircunciso. Qual é a única circuncisão que o Senhor quer? É a do seu coração. Houve circuncisão do coração aqui? Para condenar o Filho de Deus? E eles sabiam que era. Porque a frase que o Senhor colocou, e vocês verão o Filho do Altíssimo sentado à sua direita. Está escrito. Está escrito. Isso incomodou eles porque é a verdade. Não, isso é blasfêmia, isso e aquilo. Não, é a verdade. Só que foi a verdade que chamaram de fake. E ele está falando a verdade. Esse é o problema. Mas as mentiras que eles produziram se tornaram verdade. E o que essas fake news produziram? A morte. A morte. Aqui, enquanto estavam discutindo a Constituição, o cidadão levantou lá e resolveu o problema. Aqui não discutiram a Constituição, rasgaram a Constituição e mataram aquele que era contra o sistema. Este preservou o sistema. E depois ainda foi chamado de ruim pelos coisas. Até que Deus veio e interviu e falou, não, vocês estão errados. Vocês tinham que ter tomado atitude. E hoje, na sua vida, você tem tomado qual atitude? Está se lamentando? Ah, porque isso, porque aquilo. Para de ser bebê. Já percebeu que hoje a maioria dos cultos é tudo culto de bebê? Vai se encher de bebê. Você leva a fralda, você leva a mamadeira, você leva não sei o que mais lá. Como é que fala? O que leva no chá de bebê lá? O que mais? Bolachinha, chupetinha, aquela... Hoje os cultos estão parecendo isso, todo mundo chega lá, não, porque o Senhor me acude, porque o Senhor... Aquele choro... Senhor, me abre a porta do trabalho, Senhor, me... Ô, cidadão, você não lê a Bíblia, não? Falta de Bíblia em casa? Liga lá na CPAD. Recomendo falar com o pessoal de lá. Se você não tem condição de ir, eles vão te arrumar. Mas seja sincero. Se tem condição, não precisa comprar uma Bíblia de último... de estudo, nada disso, mas compra uma Bíblia assim, tem em casa e leia. Não é para suporte de trocar o desodorante do sovaco, não. Use ela a seu favor, aprenda dela. Porque lá está escrito, aquele que tem fé é capaz de mover montanhas. Então você está vendo hoje
cultos disso, culto daquilo, aquele negócio, e um bando de bebês enchendo a casa para chorar. Chorar o quê? Um culto emocional e não espiritual? Ah, eu senti. Sentiu nada. Sentiu nada. Quando o Espírito Santo te toca, você não sente, você tem certeza. Você tem certeza. Você sai com definição. Você sai com direção. Não tem essa. Oh, desceu a unção. E não sei. Então que estava vazio o teu cálice. Coisa que eu mais escuto. Ah, desceu uma unção poderosa lá. Então o teu cálice estava vazio. Porque quando você está cheio da unção, entrando mais unção, você nem percebe. Entrou e mais unção e você está derramando. Porque a unção ela não fica só na gente. Porque você não aprisiona a unção dentro da gente. Senão, o que é que acontece? É que nem vinho. Vai virar vinagre. Se não for bem guardado. E como é que você guarda unção? Derramando unção. Mas eu não perco, pelo contrário, produz mais. Aquele que crê em mim, águas correntes fluirão. Isso é unção. Ela tem que fluir de você. Você crê em Cristo? Vocês creem em Cristo? Então, receba a unção sobre a vida de vocês. Tomem atitudes. Façam como eu. Sejam finéias. Vai lá e resolve o problema. Desculpa, a gente tem um monte que nem estavam aqui. O que nós vamos fazer com a praga? Rapaz, foi lá resolver o problema. E então? Não, mas peraí, você não é sacerdote porque você tem idólatras no meio, aquele negócio. E daí, resolveu o problema? Tem gente apontando o dedo, porque você é isso, porque você é daquela religião, porque você é daquela congregação, porque você é daquilo, porque você é daquilo. Está que nem a turminha aqui, ó. Igualzinho. Está que nem a turminha aqui, ó. Vamos condenar Cristo. Está igualzinho. Igualzinho. Mas quem se associou com Cristo? Quem foi? Sirineu. Põe aqui a cruz que a gente leva junto até lá em cima que você vai cumprir a tua meta. Está aí. Tomou uma ação. Ah, não, mas foi o soldado que obrigou ele. Querido, ele pode ter caído no meio do caminho. Oh, não aguenta essa coisa não, oh, arruma outro. O homem segurou até o final. O que é isso? Unção. Unção. Você já ajudou o seu irmão? Mas está escrito na Bíblia, cada um carregue sua cruz. Concordo. Está escrito. Cada um tem que carregar a sua cruz. Mas, ajudar seu irmão, você pode. Porque quando você está num tropeço que nem Cristo, tomando chibatada de um lado e de outro, você quer estar esperando o quê? Falar, pega a cruz e carrega? É isso? Ou você tem hombridade suficiente para chegar lá e falar, peraí, vamos resolver o problema, que nem Finéias fez. Ou você é uma daqueles que só condena, porque você não quer sair do seu status. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre sua vida e que Ele derrame toda a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach, uma abençoada semana a todos vocês. Amém. Shabbat Shalom.